Sabe aquele valentão da escola? O cara que passa o ano inteiro com a gangue, empurrando todo mundo no corredor, roubando dinheiro do lanche, dando cuecão, quebrando óculos e, claro, escolhendo um alvo preferido para humilhar todo santo dia. Pois é, a vida é boa até que um dia o diretor resolve que talvez seja a hora de expulsar o valentão. E aí, para decidir, o diretor chama para a sala justamente o menino que mais apanhou dele. Isso mesmo, o destino do Brutamontes agora está nas mãos de sua maior vítima. Bem-vindo à Geopolítica de 2025. Donald Trump quer saber se impõe mais sanções e castigos ao Xandão e sua turma do STF. E para isso, vai ouvir Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, dois dos que mais sofreram na mão do Supremo Líder. Eu acho que o Xandão se deu mal. Tipo, cuecão nível internacional. Cada vez mais brasileiros estão vivendo com medo. Medo da crise econômica, da violência, da inflação que corrói o salário e da censura nas redes sociais. Tudo reflexo direto do governo do PT. A sensação de insegurança e falta de liberdade tem feito muita gente buscar um novo começo num país que oferece tudo o que o Brasil está perdendo, os Estados Unidos. E se esse também é o seu caso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Com as novas regras do governo Trump, o processo para conquistar o Green Card ficou mais exigente. E só uma empresa séria pode te guiar com segurança. A IUSA é referência no mercado de imigração, com anos de experiência, milhares de clientes atendidos e um compromisso real com o seu futuro. Além disso, é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. Se você quer sair do Brasil e recomeçar legalmente nos Estados Unidos, fale com a doutora Karine. Aponte a câmera para o QR Code ao lado ou chame pelo WhatsApp na tela e dê o primeiro passo com quem entende do assunto. Com a IUSA, seu sonho americano começa de forma segura, profissional e confiável. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão de malas prontas para Washington. Sim, brasilinas e brasilinos, a capital dos Estados Unidos vai receber o 03 e o príncipe herdeiro do Vaza-Toga. E não é para passeio no Capitólio ou para visitar o museu do Smithsonian. É para reunião oficial com o time de Donald Trump. Nesse momento, Gilmar, Barroso, Gonê e Lula devem estar se revezando no trono. E eu não estou falando do trono do Planalto, mas do trono de porcelana. Ou quem sabe até enchendo as calças de material Barroso antes mesmo de chegarem à privada. Porque, veja bem, quando Trump chama alguém para conversar sobre o Brasil, não é para trocar receita de caipirinha. É para saber qual o tamanho da bagunça e quem é o dono da bola de ferro que está afundando o país. Segundo a CNN Brasil, e se até a CNN está falando, é porque os sinais de fumaça já viraram incêndio, a pauta é pesada. Censura do STF, perseguição a parlamentares, sanções da Lei Magnitsky e aquele detalhe básico. Como um único ministro resolveu brincar de O Senhor dos Anéis, mas com um único anel do poder para mandar o Brasil para a vala. Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Os dois, vale lembrar, não estão participando diretamente da discussão sobre o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Mas pode ser que esse assunto entre também em pauta. Muita gente duvidou, muita gente achou que esse acesso que ele dizia ter à Casa Branca não era bem verdade. Questionaram se ele estaria usando as redes sociais para aumentar uma relação de amizade que não seria verdadeira com Donald Trump.
E agora essa visita que ele vai fazer presencialmente à Casa Branca mostra que, de fato, existe uma interlocução direta entre o deputado, filho de Jair Bolsonaro, e o presidente norte-americano. Vem, Magnitsky, vem com força! Trump chamou o Eduardo para reunião. Pensa nisso. Precisa desenhar qual é a forma que Trump enxerga o governo brasileiro, especialmente após as denúncias de dinheiro da USAID jorrando em 2022? A única ponte oficial do Brasil com os Estados Unidos hoje é o Eduardo. Empresários, procurem-no e vejam a nossa situação. O Laranjão quer um update da novela brasileira. E não é a versão romantizada da Globo. É a versão sem filtro, com áudio vazado, plot twist e vilão exagerado. Tipo House of Cards, mas com a produção do Zorra Total. Eduardo e Paulo vão entregar o dossiê completo. Vão falar sobre a escalada da censura pelo STF, os deputados perdendo o mandato por falar o que pensam, as sanções já aplicadas contra o Xandemar e o festival de ilegalidades do Vaza Toga 2. Isso é mais recheado que trilogia do Poderoso Chefão. Afinal, se fosse filme, Xandecir teria uma mistura de Don Corleone com Thanos. Eu sou inevitável, só que com toga. E isso sem falar do que aconteceu nessa última semana. Senadores da oposição fazendo a sua parte e juntando 41 assinaturas para dar início ao processo de impeachment do Xandão. Deputados da oposição ocupando a Câmara para pautar a anistia e correndo o risco de perderem o mandato por isso. O povo voltando às ruas. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, recebe forte impacto do colosso, do teu futuro. Xandão descontrolado e Alcolumbre dizendo que não vai pautar impeachment e pedindo uma Magnitsky para chamar de sua. E olha que também tem as revelações da Vaza Toga 2, com provas de que houve perseguição política aos apoiadores de Bolsonaro e o STF fez prisões ilegais, baseadas em opiniões políticas expressas em posts antigos. Essa reportagem que comprova os abusos do judiciário não foram transmitidos por todos os órgãos de imprensa no Brasil. Eu quero falar de um assunto que me deixou extremamente estarrecido e preocupado com os rumos do judiciário e da comunicação no Brasil. Eu falo especificamente da divulgação das mensagens do grupo de WhatsApp que tinham os assessores do ministro Alexandre de Moraes, a tal Vaza Toga. É um absurdo quando você pega e tem acesso a essas mensagens e você vê o que pautou, o processo no STF sobre as pessoas que estavam sendo processadas no 8 de janeiro, foi muito menos questões objetivas do processo e muito mais questões ideológicas. Não dá para a gente aceitar no Estado Democrático de Direito que o que paute a conduta do magistrado e seus assessores sejam questões ideológicas e não questões objetivas, probatórias dentro do processo judicial. Então, quando eu vi a mensagem da chefe de gabinete do Alexandre de Moraes pedindo para os assessores buscarem publicações em redes sociais de modo a incriminar determinada pessoa, é um absurdo. Não dá para a gente aceitar expediente e postura dessa forma do Poder Judiciário. Ainda mais quando o próprio membro do Ministério Público pediu a liberação das 20 pessoas. Aí a assessora fala assim, procurem aí nas redes sociais mais informações sobre determinadas pessoas, porque o Ministério Público quer liberar essas pessoas. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para segurar, enquanto a gente não faz uma varredura total nas redes sociais dessa pessoa. Então, absurdo, realmente reforça a narrativa de perseguição política e de abuso em relação a esses processos. No Estado Democrático de Direito, nós temos que respeitar o papel institucional dos órgãos da Justiça. O ministro do STF, o juiz, julga. O membro do Ministério Público é o fiscal da sociedade e ele requer ao STF determinados procedimentos. Então, se ele requereu a liberdade provisória das pessoas, cabe ao STF liberar as pessoas e não criar artífices e instrumentalização para deixar essas pessoas presas. E quando eu falo que o problema também não é só do judiciário, também é da comunicação do Brasil, é que você vê que essa reportagem que comprova os abusos do judiciário não foram transmitidos por todos os órgãos de imprensa no Brasil, o que é outro absurdo.
O núcleo republicano acredita que o Brasil esteja atravessando um processo de erosão institucional, disfarçada sob o discurso de defesa da democracia. O gesto do governo Trump, ao ouvir um opositor direto do governo petista, mostra o provável alinhamento de Washington com a direita brasileira nas eleições de 2026. Além disso, a convocação de Eduardo para o encontro reforça a percepção de que a crise brasileira ultrapassou as fronteiras nacionais. A judicialização da política, a perseguição seletiva de opositores e a parcialidade no Supremo viraram temas de relevância internacional, especialmente para o governo norte-americano. A CNN Brasil informou que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão trabalhando para que o governo Trump não aplique sanções aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal nessa primeira vez e não imponha mais tarifas a produtos importados do Brasil. Não ria, não. Se você... Quem deve estar morrendo de inveja do Eduardo e do Paulo Figueiredo são os próprios togados. Afinal, tudo o que eles mais queriam era ter acesso à Casa Branca. A Veja contou que ministros tentaram falar com republicanos nos Estados Unidos para entender se estão na lista negra do Trump ou não. Resultado? Mais porta na cara que vendedor de consórcio. Imagina o Chandler Clayson tentando ligar para o Marco Rubio e caindo na secretária eletrônica com a musiquinha Sorry, not sorry. As abordagens envolveram contatos com congressistas republicanos integrantes da academia, mas foram infrutíferas. A avaliação é a de que poucos têm acesso real aos planos do Laranjão, que condicionou a flexibilização das tarifas impostas ao Brasil ao fim do que classificou como caça às bruxas contra Bolsonaro. Como nenhum dos 11 integrantes do Supremo foi avisado sequer informalmente de que seus vistos americanos foram suspensos, os togados não têm informações concretas se também estão entre os alvos das sanções da Lei Magnitsky. Olha que ironia! Como disse o brilhante Alexandre Garcia, agora os togados estão experimentando as mesmas incertezas e a mesma sensação de impotência que os oponentes políticos perseguidos por eles sentiam. O ministro Moraes deve estar se sentindo um Mauro Cid, no dia em que ele lembrou a Mauro Cid que as investigações, o inquérito poderiam pegar a mulher dele, a filha, o pai. O Supremo, neste momento, os ministros do Supremo, estão sentindo o que sente um réu que é posto, não no juiz natural da primeira instância, mas já na instância derradeira. Eles não têm a quem recorrer das decisões do governo americano. Não tem o Papa, andaram procurando o Tribunal Internacional, não tem jeito. Então é isso que sentem os réus que foram para o Supremo devendo estar, segundo a Constituição que fala em juiz natural, lá no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, deveriam estar na primeira instância. Eles sempre tiveram passaporte carimbado e tapete vermelho. Agora estão com medo de viajar e levar um carimbão da Casa Branca. Entre interlocutores do tribunal, a ordem é demonstrar apoio irrestrito à Chanderleia, embora focos de contrariedade são conhecidos desde que o tribunal passou a condenar as altas penas do fatídico 8 de janeiro, e não arriscar se expor a constrangimentos desnecessários, como viajar e correr o risco de ser barrado por ordem da Casa Branca. Mas algo me diz que os togados saberão em breve o que os aguarda. E ainda tenho medo da fase 2 da Magnitsky, a inclusão de Viviane Barcy, a dona Vivi, esposa do Chandelle. Seria uma espécie de Vingadores Ultimato, versão justiça poética, porque Xandão adora arrastar mulher e filha de opositor para os inquéritos, né? Segundo a CNN, os Estados Unidos preparam a documentação para a aplicação da Lei Magnitsky à esposa do Xandão, Viviane Barcy, para que seja avaliada pelo secretário Marco Rubio e pelo presidente Donald Trump.
Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, pela avaliação final de Marco Rubio, também, claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sobre ele a lei Magnitsky e agora vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes. Não especificamente por conta do trabalho dela, mas, claro, uma maneira de atingir, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau, vai ficando cada vez mais difícil a situação de Alexandre de Moraes, né? Mas é uma situação muito sui generis, porque a lei Magnitsky foi criada para cumprir um determinado papel e está sendo completamente desvirtuada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Ela foi criada porque teve um advogado russo que denunciou um esquema de corrupção e foi assassinado na prisão, e ela tinha um objetivo muito claro quando ela, na gestão Obama, passou a operar. Inclusive, o criador dessa lei viaja por vários países tentando convencer os presidentes e os legisladores locais a adotarem versões locais da lei Magnitsky. Agora, o Brasil não se enquadra nesse tipo de crime para o qual a lei Magnitsky foi criada. Ela não se trata de um caso de corrupção, não se trata de um caso de tortura, de um caso de golpe de Estado, nem nada disso. Trump sancionando a mulher do Xandão. E o Xandão, como tá? Amor, tem uma notícia, mas você promete que não vai ficar brava? É que aconteceu uma coisinha, mas eu juro que não foi minha culpa. A culpa é do Bolsonaro. Em primeiro lugar, caro repórter da CNN, a lei Magnitsky não foi desvirtuada, foi aplicada por Moraes ser um violador dos direitos humanos. Que comentarista vagabundo a serviço do regime, hein? Foram anos de denúncias, depoimentos e articulações nos Estados Unidos contra o regime político instalado no Brasil. A aplicação da lei Magnitsky é apenas consequência desse trabalho. Mas, num esforço para justificar o injustificável, o comentarista esconde que a lei também sanciona violadores de direitos humanos. Aliás, o Sergei Magnitsky morreu na prisão sem tratamento médico, assim como o Clezão. Também foi torturado, como Felipe Martins e outros mais. Nada mais justo. Afinal, Chandelle fez isso com a mulher do Eduardo Bolsonaro, com a mulher e a filha do Oswaldo Eustáquio, com a mulher do Daniel Silveira, com a mulher, as filhas e o pai do Mauro Cid. Aqui se faz, aqui se paga. Tem que ser na esposa, o CPF, e ver se tem como colocar o CNPJ do escritório de advocacia, que é o braço financeiro do casal. E você acha que parou por aí? Olha que aula de democracia de quem inventou a democracia moderna. A separação de poderes entre os diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum ramo ou pessoa pode acumular poder demais se controlado pelos outros. Mas uma separação formal de poderes não significa nada se um ramo tiver meios de intimidar os outros a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos, entre outras coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano.
E a situação é inédita e anômala precisamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Enquanto sempre podemos negociar com líderes dos poderes executivo ou legislativo de um país, não há como negociar com um juiz, que deve manter a pretensão de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir. Se alguém se lembrar de um precedente na história da humanidade em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, nos avise. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Isso é tipo receber sermão sobre dieta do Arnold Schwarzenegger. Os jogos começam agora. Impressionante como os gringos sabem exatamente como as coisas estão acontecendo no Brasil. E ainda avisaram que não dá para negociar com o juiz que se esconde atrás de toga para justificar abuso de poder. Ou seja, Chandler Clayson, seu free trial de Supremo Plus, acabou. O recado foi direto. Congresso, acorda. Flávio Dino, Mota, Alcolumbre, quem avisa amigo é. Se ignorarem, vão acabar igual ao cachorro da família que percebe a presença maligna no filme de terror. Nem chega na metade do filme. O mais delicioso é que quem vai falar para o Trump sobre o comportamento desses campeões da democracia são justamente aqueles que eles perseguiram, debocharam e tentaram destruir: Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. É como naquelas séries de tribunal em que a testemunha-chave é o ex-sócio traído que sabe onde todos os corpos estão enterrados. Os gringos já entenderam o enredo. Agora a temporada final começa. Game of Togas, a queda do Supremo. Preparem a pipoca porque os próximos episódios prometem mais emoção que Breaking Bad. E se você acha que o Chandecir já estava nervoso, espera só o dia que tocar o telefone e do outro lado for o Departamento de Estado perguntando: Senhor Moraes, está sentado? E no fim das contas o jogo virou bonito. O valentão da escola, aquele que adorava humilhar, roubar lanche e dar cuecão, agora está sentado na salinha do diretor, esperando o veredito de quem ele mais perseguiu. Xandão, meu querido, o seu boletim internacional está nas mãos do Eduardo Bolsonaro. E olha, se fosse prova de popularidade, já pode preparar o boletim com nota vermelha e bilhete para os pais, porque esse castigo vai ser sem recreio. Ai, ai, essa caspa no meu cabelo tá me matando, tá coçando o meu cabelo. Já tô 30 segundos e ninguém me atendeu ainda, vou ter que dar 14 anos de prisão pra alguém hoje. Oi, companheiro, que tipo de corte que você vai querer hoje? Só não peça pra mim cortar um dedo. Eu gostaria de saber em que tipos de corte você é especialista, meu amigo. Sou especialista em cortes na saúde, educação, infraestrutura, corto mesmo. Então, meu amigo, minha esposa disse que meu cabelo é crespo, então dê um jeito nisso. Olha só, companheiro, fiz o que você pediu, o melhor corte de todos. O que achou? Muito bom, Lully, ficou simplesmente divônico. Você é o melhor. Muito obrigado mesmo pelo corte. A ministra Carmen Lúcia vai ficar com inveja do meu cabelo. Agora só preciso pegar o dinheiro para te pagar, companheiro. Ué, cadê meu dinheiro? Sai da minha frente, sua baranga. Isso foi mais fácil que cortar aquele cabelo, passei a mão naquele cabeça de pirulito. Enquanto ele pega meu dinheiro, tem um presidente francês pegando a mulher de alguém. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.